pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui estamos tendo dias maravilhosos, temperaturas incríveis, 22, 21, de madrugada frio, 9, 10, mas a promessa é que vamos até 25, 26. Uau! Aí é calor mesmo. Mas está incrível, não chove. Não é uma característica da Holanda, do clima holandês não, viu? Isso já é o sintoma das mudanças climáticas que estão acontecendo. Não tem nada a ver com o aquecimento global. São mudanças climáticas. Estão acontecendo sim. Aí no Brasil, em todo mundo. Aqui sempre foi mais cinza e chuvoso, úmido. As coisas estão mudando. Enfim, nós tínhamos conversado no vídeo passado sobre os Hopis, e o assunto é tão extenso que não dava para fazer num vídeo só. São centenas e centenas de livros sobre o assunto, artigos, teses de doutorado, mestrado, etc. É uma tribo extremamente interessante. Envolve os Zunis, envolve os Anasazes, né? Então perguntaram por que eu não falo isso. Então, todos eles estão envolvidos, tudo no mesmo grupo. E a história continua. Eu vou hoje falar sobre a Mulher-Aranha e depois vamos voltar aos Arcontes, porque tem a ver. Tudo isso está interligado. Mais uma vez, obrigado pelos comentários que vocês fizeram. Eu não estou conseguindo ainda voltar para o ritmo antigo. Cada semana tem acontecido um evento e está me tirando da rotina. Amanhã chega o meu filho, o filho do meio. Ele está chegando do Brasil, está passando tempo na França e vem me visitar para passar uns dias aqui. Então já alterou minha rotina. De novo, uma boa alteração, por sinal. Filhote. Então temos... A mudança já está resolvida, então agora só aos pouquinhos vamos voltando a essa... Que aqui é verão. Verão explode a cor, a alegria, o som em todo lugar. Verão na Holanda não é diferente do verão no Brasil. Há um frisson, né? As pessoas seguem saindo, todo mundo vai porque ele é curtinho. Não é igual aí não. Aqui é bem curtinho. Chegou o verão, ups, já foi. Então aproveita. Todo mundo faz o que tem que fazer, vai para a rua, piquenique, churrasco, velejar, canoagem, stand-up, bike, som, festa, etc. Feiras, eventos, simpósios. É o frisson do verão. É o chamado do verão. Em todo mundo, né? Pois bem, continuando a narrativa do vídeo anterior, né? Os Hopis trouxeram de vários quadrantes durante a migração de outras regiões, né? Ou emprestaram de outros pueblos uma grande quantidade de práticas religiosas, foram assimilando essas práticas ao longo das suas migrações. E eles reconhecem um número muito grande de divindades, mas nenhuma delas representa o Ser Supremo. A explicação pode ser que cada um deles foi a divindade principal de algum grupo que entrou na formação do atual povo Hopi. As numerosas cerimônias são realizadas e são determinadas pela posição do Sol, né, o Sol nascente, com referência a certos pontos de referência ou pela Lua. Então, os nativos americanos eles seguiam os movimentos dos astros celestes, como todos os povos no mundo inteiro, como nós fazemos hoje em dia ainda. Eles chamavam isso de sabedoria das estrelas. Além da Terra onde eles moram, ficava o céu, e além disso existem os buracos no céu. As belezas do céu noturno e as galáxias que giram em torno deles, né? Que giram sobre, as galáxias que giram sobre o céu. Existem os buracos no céu, a beleza do céu noturno e as galáxias que giram sobre o céu deserto, né? Dos Hopis. Então eles conseguiam ver os limites do universo, que eles diziam que era de onde teriam vindo os instrutores ou os Kashinas. Os Hopis se consideravam descendentes diretos dos Pleiadianos, olha, bem para os Pleiades, que por eles era chamada de Chuhukon, ou seja, aqueles que se apegam. Os navarros, inimigos tradicionais dos Hopis, chamavam as Pleiades de sóis espumantes, ou Deuai-Rei, a casa do deus negro. Os Iroqueses e outras tribos rezavam para eles pela felicidade. Os Cree, outra tribo, acreditavam que vieram das estrelas para a Terra em forma de espírito primeiro e depois se tornaram
carne e sangue. Então nós estamos vendo aí que as Pleiades também entre os nativos americanos assumem uma importância incrível na criação. Como entre os egípcios, sumérios, os buracos no céu, a beleza do céu noturno e as galáxias que giram sob o céu deserto, né, dos Hopis. Então eles conseguiam ver os limites do universo, que eles diziam que era de onde teriam vindo os instrutores ou os Kashinas. Os Hopis se consideravam descendentes diretos dos Pleiadianos, olha, vem para as Pleiades, que por eles era chamada de Chuhukon, ou seja, aqueles que se apegam. Os navarros, inimigos tradicionais dos Hopis, chamavam as Pleiades de sóis espumantes, ou Deuai-Rei, a casa do deus negro. Os Iroqueses e outras tribos rezavam para eles pela felicidade. Os Cree, outra tribo, acreditavam que vieram das estrelas para a terra em forma de espírito primeiro e depois se tornaram carne e sangue. Então nós estamos vendo aí que as Pleiades também entre os nativos americanos assumem uma importância incrível na criação, como entre os egípcios, sumérios, havaianos, todos os povos antigos. Então aí tem. Cada ano um curandeiro realiza a dança do milho verde, onde ele pega 7 espigas de milho de 7 campos dos 7 clãs para garantir uma colheita saudável. As primeiras histórias da tribo Dakota falam da casa Tiemi, dos antepassados, como sendo das Pleiades. Na sua tradição, as Pleiades sobem com o sol em maio, e quando você morre, seu espírito retorna para o sul, para elas, as 7 irmãs. Ou, como diz os havaianos, os olhinhos que miram do céu. Como vemos, todas as tradições dos nativos americanos possuem uma ligação com as Pleiades e os seres que de lá vieram para ajudá-los em sua evolução. Eles acreditam que existe a montanha mítica, que é, na verdade, a casa dos Kashinas, e que o topo dessa montanha é sagrado, sendo ela a casa dos espíritos Kashinas. Seria também o lugar onde todos os grandes seres místicos que eles honram com seus rituais pousam. Nós viemos das nuvens para abençoar o povo Hopi. Essa é uma citação passada de geração em geração como mensagem dos Kashinas. Existem alguns desenhos incríveis que parecem ser discos luminosos de luz nos petróglifos ao longo de todo o sudoeste dos Estados Unidos. Os índios Pueblo, como os Zunis e os Hopis e os Anasazi, têm lendas sobre seus ancestrais emergindo de um mundo subterrâneo, geralmente após algum evento cataclísmico, como os Drias. Então é como se fosse um ciclo no tempo, uma outra tentativa, né, de um programa de experimento humano. Eles vêm, fazem uma tentativa, vem um desastre natural, acaba com tudo, eles recomeçam a civilização de novo. Nosso planeta é um planeta geologicamente instável. O tempo todo é um planeta vivo. Nós nunca sabemos como será o próximo terremoto e qual a magnitude. Vulcões entram em erupção e fazem uma devastação incrível em questão de pouco tempo. Muda tudo. Só já visto Pompeia, tá? Herculano. Muito bem. Então eles falam dessas ciclo no tempo, né, as tentativas das realidades programadas do experimento humano, sempre ligado a deuses estelares ou pessoas que vieram das estrelas, né, vieram do espaço exterior. Eles falam do povo cobra, poderia ser a metáfora do DNA humano. Cobra, as 2 cobras entrelaçadas, símbolo de Enki, símbolo da medicina. De Apolo. Não é? Muita coincidência, né? Então esse povo formiga, que alguns dizem que seriam alguns alienígenas cinzentos, que os protegeram sobre a superfície. Então assim nós temos um resumo dessa fantástica tribo com suas lendas, histórias, costumes que remetem a um mundo enigmático, né, do começo da nossa civilização. Uma tribo tão fascinante e enigmática que cativou a atenção de Einstein e de Dumrich, que foi engenheiro da NASA. Infelizmente, os Hopis, como todas as tribos indígenas do mundo, foram muito afetadas pelo trabalho missionário de várias religiões e também pelo consumismo e alcoolismo. Tiraram eles das tradições deles, eles sucumbem. No entanto, ainda resistem. Atualmente devem existir
uns 20 mil remanescentes das tribos originais vivendo em reserva nos Estados Unidos. E aí que vem o assunto, muita gente ficou curiosa, na profecia Hopi fala do retorno da Catina Azul, o povo da estrela, que no final desse ciclo de tempo também promete a volta da Mulher-Aranha. Pois bem, na mitologia Hopi, a avó-aranha, em Hopi se pronuncia Kogianguwit, também chamada de Gogieng ou Souti, entre muitos outros nomes que ela pode assumir, né? E ela sempre aparece na forma de uma mulher idosa ou atemporal, ou na forma de uma aranha, comum em muitas histórias Hopis. Quando ela está em sua forma de aranha, ela vive no subsolo, em um buraco que é chamado de Kiva. E quando ela é chamada, quando as pessoas invocam a presença dela, ela ajuda essas pessoas de várias maneiras, dando conselhos ou curas medicinais, etc. A avó-aranha é vista como uma líder, uma pessoa sábia que representa as coisas boas. Então, tem as histórias de criação dos Hopis, por exemplo. A história começa com Tava, o deus do sol. A Mulher-Aranha, ou a Avó-Aranha, que é identificada como a deusa da terra, né, que vive junto com esse deus, eles se separam para criar outros deuses menores. Então eles criam a terra e as suas criaturas. A Mulher-Aranha e Tava perceberam que as criaturas que criaram não estavam vivas. Então deram-lhes as almas. Depois disso, eles criaram a mulher e o homem à sua própria semelhança e os cantaram para produzir a vida neles. A partir daí, a Mulher-Aranha se separou e... desculpem, a tradução atrapalha às vezes aqui. A partir daí, a Mulher-Aranha separou as criaturas em tribos e as conduziu pelas 4 grandes cavernas. Depois de chegar ao seu lar final, a Mulher-Aranha conta ao povo os papéis de uma mulher e de um homem, bem como as práticas religiosas que eles deveriam seguir. Também é notado que um antropólogo chamado Fred Egan achou uma versão também sobre o mito da criação Zuni, e fala sobre os 4 mundos e a emergência. E nessa narrativa, a avó-aranha também é conhecida como bom espírito. Sempre é o bom espírito. É o espírito feminino, o espírito da criação. Eu nunca vi o homem parir nada, né? Pois é, quem cria a vida, quem coloca a vida na dimensão, é ela. Pois é. Mas eu não estou falando aqui dos feminazes, não, viu? Foram mulheres guerreiras, mulheres maravilhosas, mulheres que foram pilotos, guerreiras, que são engenheiras, arquitetas, donas de casa. Esse é outro tipo. Muito bem, a avó-aranha, ela age como um guia para as criaturas do primeiro mundo, ajudando-as a viajar para os mundos superiores, como Maria de Magdalena, na conversa com Jesus Cristo, mostrando como é que se passa de uma dimensão para outra. Como é essa viagem na pós-vida, aqui na terceira. Ela age como um guia para as criaturas do primeiro mundo, ajudando-as a viajar para os mundos superiores. Ela os orienta e os orienta conforme eles se transformam em diferentes formas, tornando-se lentamente mais humanos. Ela deixa as criaturas do quarto mundo, ou mundo superior, para se estabelecerem permanentemente. Aí vem a história dos 4 mundos, né, que eu estava comentando com vocês. Nessa história, a criação, a avó-aranha também é chamada de Gogienki, Souti, e é a assistência de Tava, né? E ela envia criaturas que vivem do primeiro mundo para evoluir, e o Tava estava infeliz porque suas criações não sabiam como viver. Então a avó-aranha guia as criaturas em suas jornadas pelos mundos, ou dimensões, conforme suas aparências físicas mudam para ser, conforme a evolução, as aparências mudam para serem mais humanos. E no terceiro mundo, ela os ensinou a tecer, a fazer potes de barro. Enquanto no terceiro mundo as pessoas começaram a se afastar e esquecer do Tava, a avó-aranha é enviada para deixar os poucos que ainda eram bons saberem que era hora de deixar os outros para trás. E com a ajuda do Pocan, os nomes são terríveis, né? Pocanioria, que seria um esquilo, né, sagrado, a avó-aranha aconselhou as pessoas e as conduziu ao mundo superior onde elas residiriam. A avó-aranha ajudou as pessoas a criar
o Sol e a Lua, e aconselhou as pessoas sobre como e para onde viajar e sobre práticas religiosas. Pois bem, existem vários mitos sobre a Mulher-Aranha. Não daria para falar sobre todos. É muita coisa. E tem um dos mitos interessantes. A Mulher-Aranha ajudou a gêmeos. Sempre gêmeos na história dessa turma tem gêmeos. Nascidos do Sol e da Mulher Mutável. Eles ajudaram a matar os monstros que estavam colocando em perigo as pessoas da superfície da Terra. Isso é super interessante. Dando-lhes arcos de penas que os protegiam de ataques. No outro mito, duas mulheres procuram a Mulher-Aranha esperando a solução para ajudar o seu povo, o povo navarro, a suportar o inverno. Ela ensinou as mulheres a fazer fios de lã, a tingê-los e tecê-los, e a partir disso as mulheres ensinaram outros aldeões a fazer a mesma coisa. A aldeia conseguiu fazer tapetes para usar e vender para ajudar a sobreviver o inverno. Como os anjos caídos ensinaram várias coisas, né? Outros mitos tem na Zuni, né, na tribo Zuni, que tem visões onde eles conseguem ver a Mulher-Aranha mostrando como eles podem ir para dentro da Terra para se proteger de ataques para o centro da Terra, para poder viver lá. Pois é, há quantidades gigantescas de livros, documentos, documentários, filmes, etc. Os mitos variam muito de uma tribo para outra, mas sempre mostrando a Mulher-Aranha como uma entidade, uma deusa que vem à Terra para ajudar os índios. Os Hopis, os Navarros, várias tribos têm a sua própria lenda e mito sobre a Mulher-Aranha. Todos esses mitos vão convergir para um ponto. Há uma entidade, como no Egito a deusa Hathor, a deusa do amor, a deusa criadora de deuses, como a Mulher-Aranha criou os deuses menores. Né? Ela é identificada por um antropólogo, Carl Taube, em 1983. Ele encontrou a conexão do mito da Mulher-Aranha com a grande deusa pré-colombiana de Teotihuacan. Teotihuacan. Né? Sempre o mito daquela que é a última parte da nova vida. Sempre será o começar de novo. Sempre a cada recomeço que o mundo é afetado, ela vem e ajuda nesse recomeço a montar tudo de novo nesse planeta que de vez em quando resolve virar de cabeça para baixo, fisicamente, geologicamente falando. Mas bem, ontem teve um grande incêndio aqui perto, saiu inclusive nos jornais aí no Brasil, foi um gigantesco incêndio. Fica numa cidade aqui perto, uns 20 quilômetros daqui da janela do nosso apartamento nós vimos a fumaça, é uma coisa impressionante. E durou até hoje, começou ontem e durou até hoje. Foi num complexo industrial, fábrica de móveis e plásticos, foi lastrando, pegando nos outros prédios, e durou o dia inteiro, a noite inteira, só hoje de manhã que os bombeiros conseguiram apagar. Foi um negócio impressionante. Nós não sabemos se houveram vítimas, né, mas isso acontece de vez em quando. A Holanda venta muito e tem feito um calor surreal por aqui. A temperatura hoje vai a 28 graus, amanhã vai a 30. Isso não é normal. Céu azul sem nuvens nenhuma. A Holanda sempre foi um país de ter dias nublados. E eu queria agradecer a Aline Cristina, uma seguidora do canal, que mandou uma mensagem preocupada, saber se estávamos bem. Estamos bem, assistimos de longe, né, sempre com preocupação. Esses grandes incêndios não são comuns aqui na Holanda, os sistemas são muito seguros, mas acontecem. E é bom sempre estar prevenido. Obrigado. As pessoas perguntam pelos livros que eu uso. Eu uso vários livros. Às vezes o texto, eu falo um texto no vídeo. O texto é meu. Eu apenas peguei uma informação de um lado, de um outro, fui somando e preparei o meu texto. No vídeo de hoje, por exemplo, eu falei sobre os Hopis e depois vou falar sobre os Arcontes. O livro vai ser esse, Operation Trojan Horse, do John Keel. É um excelente, ele já falecido, ele fez vários programas já no History Channel. Fantástico, investigativo, jornalista. Ele é que fala que os UFOs não são extraterrestres, são de outra dimensão. Tem a Leslie King, a famosa também. Ops, tem a luz aqui, é o reflexo. E eu ia pegar aqui para mostrar a vocês, não o livro dos danados,
nós temos o Jim Marsh, outro jornalista investigativo americano que eu uso muito, a Bíblia. Aliás, sobre o que nós vamos conversar agora sobre os arcontes, vou ler só um pedacinho aqui, que é muito interessante. Então, no livro na carta aos Efésios, de Paulo, do apóstolo Paulo, eu estive na cidade de Éfeso. Ele manda essa carta para o povo que morava lá. Ele diz o seguinte: a armadura de Deus, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo aqui seria os arcontes. Ele completa, e aqui é que vem a parte mais importante, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não são seres de carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os voadores, essa turma está aí há muito tempo, e apurrinhando. E continuam, agora, de uma forma mais arrogante. E os governos estão preocupados com isso. E eles não sabem como vão fazer essa declaração. Não é ninguém de Vulcano, de Aldebaran, não. Ao que tudo indica. É daqui mesmo. Mas bem, o John Keel, inclusive, ele foi amigo do Salvador Freixedo, aquele padre jesuíta. Todos os dois são falecidos. Mas eles eram amigos, conversavam, trocavam figurinhas. Quando o Salvador Freixedo morava em Nova York, ele se encontrava muito com o John Keel, tinha um bom respeito pelo John Keel. Como o Freixedo falava, o John Keel não era um ateu. Ele dizia que só os idiotas são ateus. Existe algo muito mais profundo dentro de tudo isso que nós estamos vendo, enfrentando, em milhares e milhares de documentos e livros que são escritos sobre o assunto, sobre a ufologia, sobre a interferência de seres de outro lugar, de outra realidade, em nossas civilizações, possivelmente de outros planetas também. Mas a nossa Terra está dominada por uma outra turma. Outro livro interessante que vai também falar sobre isso é Psycho Spies, do Jim Marsh. Também faleceu em 2010. Essa geração maravilhosa que pesquisou sobre UFO está indo embora. Todos eles estão indo embora. Eu quero ver essa garotada nova, o que vai fazer com esse assunto, porque vai parar de repetir as mesmas histórias de Varginha, Roswell, etc. É sempre aquele ciclo, aquela coisa rodando. Quando o assunto tem derivações incríveis para se pesquisar. Principalmente nessa área, que é onde eu tenho feito nesses vídeos todos que eu tenho comentado com vocês, a documentação liberada pela Freedom of Information Act, Ato para a Liberdade de Informação nos Estados Unidos. Milhões de documentos estão sendo liberados e tem muita gente pesquisando isso. E é nos Estados Unidos que essa coisa acontece. Não acontece na Rússia, nem na China, nem no Brasil, porque já fecharam tudo. Eles obedecem a um poder muito maior. Há uma determinação de liberar. Há uma agenda de liberação gradual. Eles vão tentar explicar isso. Mas aí tem uma armadilha. Tem um cavalo de Troia embutido nisso. E aí é que nós temos que tomar muito cuidado com esse cavalo de Troia. Outro livro que eu tenho aqui, que é do John Lamb Lash, o título do livro é Não a Sua Imagem, Not. Ele abre o livro dele comentando, ele diz o seguinte: na medida em que eu procurava alguma ligação entre as várias correntes da ufologia, eu percebi que só poderia entender esse quebra-cabeça se viajasse ao passado da nossa história, pois a resposta para o presente é a projeção do futuro, e estaria lá no passado, como escreveu Zecharia Sitchin. E foi ele, junto com Eric von Däniken, que me forneceram as primeiras pistas de que seres extraterrestres estiveram por aqui, interferindo na nossa história e desrespeitando completamente a primeira diretriz da Federação Estelar da série Star Trek, da qual eu sou fã. Pois bem, ele continua, ele vai falar sobre os gnósticos, e os gnósticos são extremamente importantes nessa história, né? Com aqueles documentos, com aquela biblioteca toda que foi achada em Nag Hammadi, no Egito, perto do templo de Dendera, da deusa Hathor, aquele templo que tem as lâmpadas, que tem a escada derretida, o templo onde a deusa Hathor aterrissava com seu navio celeste, vindo das Pleiades. Isso foi em dezembro de 1945 que esses documentos foram descobertos e bagunçaram o coreto da Igreja Católica e da Igreja Protestante completamente.
porque mostrou o outro lado da história. Eles eram perseguidos, ali tem os documentos são gnósticos, e o gnosticismo é o inimigo número 1 dessas igrejas tradicionais. Eles não tem, nem conseguem ouvir essa palavra, que eles pulam que nem o diabo quando vê a cruz. Gnosticismo. E é sobre isso que nós vamos falar. E existe vou falar alguns pequenos detalhes, porque é uma biblioteca, né? São códigos com várias bibliotecas, é uma biblioteca com vários livros, e eu vou pensar os mais importantes, os mais interessantes. Então, tem um texto que ele fala o seguinte: eis que te revelarei o caminho da libertação. É um diálogo entre um professor anônimo, né, falando para o seu aluno, é o Lacobos, falando para Tiago o Justo. São nomes que eles se colocaram que não tem nada a ver com personagens reais, de repente é apenas uma adaptação literária. Ele diz o seguinte: à medida que você é capturado na alma e experimenta um medo mortal, uma multidão armada de arcontes pode se voltar contra você, pensando que pode pegá-lo. Em particular, 3 deles vão pegar você, e aqueles que estão lá agirão como cobradores de pedágio, como você tem que pagar um pedágio. Quando o soldado grego morria, se colocava uma moeda na boca do cadáver para que ele pagasse ao barqueiro arconte para cruzar o rio Estige, né, onde era o rio do esquecimento. Depois ele teria que beber aquela água, mas isso é uma outra história. Então, eles não apenas cobram imposto, mas aproximam-se das almas as roubando. Isso aí está escrito no livro de Apocalipse de Tiago, no Códex número 5. Tem várias interpretações. Então, a certeza de um confronto sobrenatural, o medo mortal que isso inspira, a ameaça de ser capturado ou feito refém, né, um grande número de predadores, o ato de aparecerem 3 sempre, né, 3 cobradores, a exigência de um tributo ou pedágio, o ato do sequestro, que se aproximam das almas, roubando as almas, isso tudo é a história envolvida na história dos arcontes. Isso tudo está envolvido na história dos arcontes. Esses intrusos, os arcontes. No primeiro Apocalipse de Tiago, ele apresenta um vislumbre do ensino superior, né, das escolas de mistério. Isto é, a educação sobre o sobrenatural, o paranormal, a parapsicologia e as ciências intelectuais. Os fundadores e líderes dessas escolas de conhecimento eram chamados de gnostikoi, aqueles que conhecem os assuntos divinos. Os gnósticos eram inimigos mortais dos primeiros cristãos convertidos e ideólogos, como Irineu, que mandou destruir a biblioteca de Alexandria. Ali tinha uma quantidade de documentos gnósticos incríveis. E ali foi ele também que estabelece o cânone dos 4 evangelhos do Novo Testamento. O resto foi tudo jogado fora, proibido, queimado. E se você tivesse algum, você seria queimadinho, viraria churrasco. Para que isso aí foi feito para que o cristianismo chegasse ao poder e se misturasse ao Império Romano como uma religião estatal. Ele entra ali como religião estatal do Império Romano, com uma agenda de controle totalitário da mente, de tudo mais. Seus defensores tiveram que eliminar, então, a competição. Tudo que não fosse dentro daquilo que foi estabelecido pelo imperador ou papa seria anatemizado. Você seria um herege. E essa turma matavam os hereges e os anatemizados. Então, os gnósticos ameaçavam a agenda salvacionista por causa de algo que eles sabiam, ou alegavam saber, sobre nossas origens. Eles sabiam da história. E o que nós temos hoje são fragmentos. Nós pegamos em Nag Hammadi, outros em outros lugares, nos manuscritos do Mar Morto, já é diferente, né? Nas grutas de Qumran. Foi descoberto em 1947, e também deu uma polêmica incrível, levaram anos para liberar. Então nós vemos isso, os gnósticos depois foram para o sul da França. Magdalena vai para lá, com José de Arimateia. Lembrar que meu nome é José de Arimateia e da minha esposa é Magdalena. História, né? Pois é, eles vão para lá, o gnosticismo vai para o sul da França, vai se envolver com os cátaros. E a primeira cruzada da Igreja Católica Romana foi não contra os muçulmanos, contra os cátaros. E foi um massacre no sul da França. O meu filho, estou mostrando a foto dele de vocês aí, chegou agora aqui na Holanda.
para me visitar. Ele passou em Barcelona, esteve na França, e ele foi à região cátara. Ele fez vários filmes, esteve lá em René-le-Château, na Terra da Madalena, do Padre Salieri, fez vários filmes, e eu estou combinando com ele de fazermos uma live, né, mostrando, ele também conversando sobre isso, mostrando sobre essa história. A história é bem comprida, bem complexa, mas nós vamos começar a falar sobre isso para poder entender o que são os arcontes e como é que esses caras estão presentes em tudo que está acontecendo agora no nosso planeta, nessa confusão toda que nós estamos vivendo no governo do Brasil, no governo dos Estados Unidos, em todos os cantos. O que nós estamos enfrentando agora não é uma guerra física só. Nós estamos debaixo de uma grande, gigantesca guerra espiritual pelo controle do planeta Terra. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar a falar sobre isso. Esse foi o primeiro de uma série que eu vou falar só sobre os arcontes e o envolvimento deles em tudo que está acontecendo e aconteceu no nosso planeta. E como é que isso pode acabar. Ok? Pois é, então é isso, pessoal. Foi esse vídeo, saiu, como falei com vocês, cheio de compromissos. Né? Bons compromissos. Compromisso estava com meu filho. Ele hoje viajou para Utrecht, aqui na Holanda. Amanhã nós estaremos juntos, vamos fazer um piquenique. Depois eu mostro umas imagens para vocês, aqui no parque, aqui perto. Se cuidem e até lá.